Fala, meus lobos, fique agora com mais uma aula do curso de matemática completo para EPICAR. Link na descrição para a playlist do curso completo aqui mesmo no YouTube. Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito de conjuntos. Bora lá? Pessoal, para falar de conjuntos, nós temos que ter três conceitos primitivos aqui, que são conjunto, elemento e o conceito de pertence. Não tem como a gente falar o que é um conjunto, o que é um elemento e o que é um pertence, o que seria um elemento pertencer a um conjunto. Então a gente tem que usar alguns exemplos aqui para ter essas noções iniciais. Vou trazer aqui exemplos, então a gente vai trabalhar com muitos exemplos, com muitos exercícios da EPICAR, principalmente da EPICAR, né? Então podem ficar despreocupados que ao final desse módulo de conjuntos vocês vão estar dominando isso aqui completamente, ok? Vamos lá então, pessoal. Noções iniciais. Primeiro nós temos que ter em mente o que é um conjunto. Como eu disse para vocês, é meio difícil de explicar. Dentro de um conjunto eu tenho elementos. Um elemento, ele está dentro de conjuntos. Um elemento, ele pertence a um conjunto ou não pertence. Tá vendo como é que é meio difícil a gente explicar por palavras? Então vamos usar alguns exemplos aqui, pessoal. Olha só. Vou colocar aqui, ó, exemplo 1. Galera, é o seguinte, eu vou chamar um conjunto qualquer, conjunto A. Esse conjunto A, pessoal, ele vai possuir os seguintes elementos: 1, 2, 3 e 4. Galera, elemento pode ser número, pode ser letra, pode ser casas, depende do que eu quero colocar aqui dentro desse conjunto, tá bom? E pode até não ser nada, a gente vai ver isso. Olha só, o exemplo 1, o conjunto A, ele tem 1, 2, 3 e 4 elementos, ok? Aqui eu posso falar o seguinte, pessoal, agora a gente já vai trabalhar algumas simbologias. Aqui eu posso falar que o 1 pertence ao A e que o 5 não pertence ao A. Então aqui a gente já pode ter alguns conceitos, não é? O A aqui é o meu conjunto. O 1, 2, 3 e 4 são os meus elementos. São elementos do meu conjunto. O 1, ele pertence ao A. Isso significa que o 1 é elemento do conjunto A. Então aqui, olha, esse aqui é o meu símbolo de pertence. E o E cortado é o símbolo de não pertence. Ok? Então aqui nós já temos alguns conceitos, beleza? Pra gente trabalhar. Pessoal, aviso rápido. Link na descrição para fazer parte da turma ao vivo da Alcateia do Ensino. Nós temos as 4 matérias: português, matemática, inglês e redação, tudo ao vivo. Você pode tirar suas dúvidas pelo microfone, vai ter uma redação corrigida por semana, acesso ao grupo do WhatsApp, acesso ao drive da Alcateia do Ensino cheio de materiais e exercícios. Tentei falar rápido e aproveite o restante da aula. Tchau, tchau. Bom, pessoal, além disso, nós podemos escrever o A da seguinte forma. Olha só, o conjunto A, ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Ele tem esses 4 elementos. Nós podemos representar ele em forma de diagrama. Por que não? Esse diagrama ficou meio estranho, mas é dessa forma que nós representamos ele por meio do diagrama de Van Euler. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Então, nós vimos aqui a representação dessa forma, conjunto e os elementos, e a representação dessa forma, conjunto A, com os 4 elementos. Bem tranquilo, bem de boa, não é, pessoal? E o conceito aqui de pertence, 1 pertence ao A e 5 não pertence a A. Bom, pessoal, além disso, nós não podemos limitar as nossas ideias apenas a conjuntos numéricos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho de conjuntos numéricos, os conjuntos dos números naturais, dos números reais, dos números racionais, mas nós não precisamos prender nossas ideias a apenas conjuntos numéricos. Os conjuntos, eles também podem ser representados por letras. Na verdade, eles podem ser representados por letras, né? Conjunto A, conjunto B, mas eles podem ter elementos dentro deles que sejam letras. Por exemplo, o conjunto das vogais ou das consoantes. Vou dar o exemplo das consoantes aqui, olha. O conjunto das consoantes, ele começa por conjunto das consoantes que eu quis colocar C. Aqui, como é o exemplo 1, eu vou colocar aqui exemplo 2. Exemplo 2. O conjunto das consoantes pode ser representado por B, C, D,
por aí vai, né? Até o x, y e z. Ok? Então, esse aqui é o meu conjunto das consoantes. Além disso, pessoal, nós também podemos ter conjuntos infinitos. Conjuntos infinitos, olha que bacana. O exemplo 3 aqui. Exemplo 3, eu vou colocar o conjunto dos números primos. O conjunto dos números primos, pessoal, ele começa no 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai, né? 13, 17 e por aí vai. Então, nós também podemos ter conjuntos infinitos. Então, nós não podemos limitar a nossa ideia de conjuntos a apenas conjuntos numéricos. Bom, meus lobos, agora eu vou falar um pouquinho a respeito da representação dos conjuntos, tá bom? Para falar a respeito da representação, pessoal, é bom, de novo, eu trazer outro exemplo aqui para vocês e depois eu vou explicando tintim por tintim. Vamos lá, então. Exemplo 1 desse quadro aqui. Olha, o A é um conjunto que possui o elemento x, tal que x, vou colocar assim, olha, x pertence aos naturais, tal que x é maior do que 2. Galera, eu vou explicar sobre conjuntos numéricos já já, mas só para vocês terem ideia. Os naturais é o conjunto daqueles números que são formados por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, tá bom? Esse é o conjunto dos naturais. Os elementos pertencentes aos conjuntos dos naturais são 0 para frente, digamos assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. Olha só, x pertence aos naturais, tal que x é maior que 2. É dessa forma que a gente lê, tá bom? Esse aqui, esse tracinho, é o tal que. Tá ok? Não, não é tá ok não, é tal que. É só uma curiosidade para vocês, lá na Epicar, né, para quem não sabe, sou ex-aluno da Epicar, e no primeiro ano, o professor ele cobrava esse tracinho aqui, esse tracinho tal que. E se ele ficasse torto, ele tirava ponto na nossa prova, ele tirava 0,1. Então eu vou até consertá-lo aqui para ele ficar bem retinho. Não ficou bem retinho não, mas é o trauma aí que a gente tem. Tal que x é maior que 2. Galera, como que a gente pode representar esse conjunto aqui daquela forma que nós estávamos representando antes? Nós podemos escrever ele dessa forma, olha só. A é igual a 3, 4, 5, meia e por aí vai. É ou não é? Nós podemos representar o conjunto A de x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 2, dessa forma aqui. Galera, esse x maior que 2 é a propriedade dos elementos de A, certo? Qualquer x aqui dentro, qualquer elemento vai ser maior do que 2. Então essa aqui é a propriedade dos elementos de A. Vamos colocar aqui, olha, propriedade. Propriedade. Ok, show de bola. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os conjuntos especiais ou conjuntos importantes, tá bom? Então, anotem no caderno de vocês esses conjuntos importantes. Galera, quais são esses conjuntos importantes ou conjuntos especiais que eu estou falando? Bom, primeiro nós temos o conjunto vazio. O conjunto vazio, pessoal, é aquele conjunto que não tem elementos. Ele pode ser representado da seguinte forma. Ele pode ser representado assim, ou ele pode ser representado assim. Ok? Galera, ele nunca pode ser representado dessa forma aqui, tá bom? Nunca pode ser representado dessa forma. Então vamos apagar isso aqui. Coloquei meu apagador aqui. E nós vamos falar dos outros conjuntos importantes. Bom, primeiro é o conjunto vazio, que nós não temos elemento. Galera, eu vou dar um exemplo para ficar mais palpável pra gente, tá? Exemplo, olha só que bacana. Conjunto A é igual a x, tal que x é ímpar, divisível por 2. Aqui não tem como, vou escrever aqui embaixo, olha, divisível por 2. Tem algum ímpar que seja divisível por 2, pessoal? Não tem, né? Não tem nenhum ímpar que seja divisível por 2. Então, olha só, o conjunto A
de x tal que x é ímpar divisível por 2, eu não tenho nenhum elemento nesse conjunto. Então esse conjunto ele pode ser representado dessa forma ou dessa forma. É um conjunto vazio, ok? Beleza, qual outro conjunto importante, Willy, que você tem para trazer aí pra gente? Bom, o conjunto unitário. William, o que seria esse conjunto unitário? Bom, o conjunto unitário não é o conjunto que tem o número 1, mas é o conjunto... ele pode ter apenas o número 1, né? Mas enfim, o conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Ele tem apenas um elemento, olha só. Apenas um elemento. William, me dá um exemplo. A, olha só, A é igual a 7. Beleza? Dei o exemplo aqui de um conjunto unitário. Um outro conjunto, pessoal, que a gente tem que ter em mente é o conjunto universo. O que seria esse conjunto universo, William? É aquele conjunto que tem todos os números? Pessoal, não vamos limitar as nossas ideias a apenas conjuntos numéricos, tá? Conjunto engloba letra também, depende do que eu estou tratando nesse assunto. Então, conjunto universo. O conjunto universo, pessoal, é aquele que engloba todos os elementos do assunto que eu estiver falando, tá bom? Ele vai englobar todos os elementos do assunto que eu estiver falando. Se eu estiver falando de números primos, eu estou dando aula só de números primos e tudo mais. Pessoal, o conjunto universo, aí vocês vão entender que são todos os números primos, é um conjunto infinito, ok? Então aqui nesse caso é um conjunto infinito, ok? No caso de números primos. Mas se nós estivermos falando de um assunto que tenha limitação, aí não vai ter um conjunto infinito, é um conjunto universo infinito, ok? É mais abstrato, a gente não usa muito esse conjunto universo. Conjunto vazio, unitário a gente usa mais, conjunto universo nem tanto, mas é bom nós termos esses conceitos em mente, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, link na descrição para fazer parte da turma ao vivo da Alcateia do Ensino, envolvendo as 4 matérias português, matemática, inglês e redação, e uma redação corrigida por semana, além de acesso ao drive exclusivo da Alcateia do Ensino, cheio de materiais e exercícios, e também dicas no WhatsApp, um grupo do WhatsApp somente para os lobos. Forte abraço. Tchau, tchau.